Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula na disciplina de neuroanatomia. Hoje nós falaremos sobre o sistema nervoso central, mais especificamente o cérebro, tá certo? Então aqui nós temos essa região chamada de cérebro, essa região chamada de cerebelo e essa região que é chamada de tronco encefálico. Tudo isso, essa região do sistema nervoso central, chamado de encéfalo, tá certo? Então, nós temos toda essa parte aqui chamada de encéfalo. O encéfalo e o cérebro não são a mesma coisa, tá certo? O cérebro pertence ao encéfalo. Então, aqui nós vemos na mão do pesquisador, né, do cientista, o cérebro. Aqui nós temos o cerebelo e o tronco encefálico. Tudo isso é chamado de encéfalo. Então, o cérebro, ele pertence ao encéfalo, tá? E o cérebro e o encéfalo não são a mesma coisa. Então, só a parte superior que é chamada de cérebro. Então, somente essa parte aqui superior que é chamada de cérebro, tá certo, pessoal? Que é o que nós falaremos na nossa aula de hoje. O cérebro, ele é chamado de telencéfalo também. Então, esta região aqui, que compreende o cérebro, é chamado de telencéfalo. Na aula de hoje, nós falaremos sobre o córtex cerebral, o centro branco medular e os núcleos da base. E nós temos também outra região chamada de diencéfalo, o que compreende o tálamo, que ocupa 80% do diencéfalo, o hipotálamo, o epitálamo e o subtálamo, tá, pessoal? O nosso cérebro, ele é o principal órgão do sistema nervoso central, que é o cérebro. O cérebro, propriamente dito, leva o nome de telencéfalo, tá? E nós veremos tudo isso, o córtex cerebral, o centro branco medular, os núcleos na base na aula de hoje. Então, o cérebro, ele possui uma região com substância cinzenta e o cérebro possui uma substância branca também. Então, o cérebro, o sistema nervoso central sempre está se referindo quando se fala a substância branca e substância cinzenta. Então, onde nós temos essa substância cinzenta e onde nós temos essa substância branca? Nós temos as duas substâncias no cérebro. Nós também podemos encontrá-la no cerebelo e no tronco encefálico também, tá certo? Aqui nós temos um córtex cerebral. Então, aqui nós podemos visualizar a substância cinzenta. Então, aqui, pessoal, essa daqui seria o nosso córtex cerebral. Então, essa região mais escura é chamada de córtex cerebral, tá certo? E essa região mais clara é chamada de substância branca, tá certo? Então, nós temos o córtex cerebral, que é o corpo celular de neurônios. Então, onde que a gente pode ter substância cinzenta? O córtex cerebral, corpo celular de neurônios. Então, veja, aqui nós temos a parte cinzenta, esse nome por causa do corpos celulares de neurônio. A substância branca é composta pelos axônios mielínicos. A cor branca é determinada pela bainha de mielina, presente nos axônios. Onde eu encontro essas bainhas de mielina? Eu encontro no centro branco medular do cérebro, tá certo? Então, quando feito um corte no cérebro, por exemplo, nesse caso aqui foi feito um corte coronal, tá certo? E aí divide o cérebro em anterior e posterior. Então aqui nós temos um corte que foi feito no cérebro, tá certo? Ó, esse corte aqui é um corte coronal, em que nós temos a parte que divide a parte posterior da parte anterior. E aí, pessoal, o que nós vamos observar? Que nós temos uma crosta, uma casca, né, externa, e nós temos um miolo.
Então, essa casca externa aqui, ó, tá vendo? Que é essa parte mais escura. Essa parte mais escura, ela é chamada de córtex cerebral. E aí, pessoal, é chamada de substância cinza. Por que ela é chamada de substância cinza? Porque ela é mais cinzenta. Porque ela é mais escura e ela contém os corpos celulares dos neurônios. Lembra do neurônio que a gente já falou, do corpo do neurônio? Então, nós temos como que é composto um neurônio. Isso é importante, isso daí provavelmente eu vou cobrar em prova, tá certo? Então, o que nós temos no neurônio? Do que um neurônio é composto? Ele possui um corpo celular, ele possui um núcleo celular, ele possui um axônio e os dendritos. Então, nesse corpo celular, que é onde se encontra o núcleo, que vai comandar esse neurônio, onde que ele se encontra? Ele se encontra nessa substância cinza. Então, toda a parte dos neurônios com o corpo celular, a gente vai encontrar nessa camada aqui, que é chamada de córtex cerebral, tá certo? Então, quando a gente faz esse corte, a gente vê que, observa que tem uma casca externa e tem um miolo. Essa parte chamada de miolo é onde encontra a substância branca, que é o centro branco medular do neurônio, onde contém os axônios mielínicos, tá certo? Então, nessa parte aqui, clara. Quando essa casca é chamada de córtex cerebral. Então, como eu disse para você, ó, é feito um corte e aqui, ó, nessas regiões aqui, ó, mais escuras, é onde eu tenho essa substância cinzenta, que é chamada de córtex cerebral, tá certo? Em média de 2 a 5 milímetros de espessura. É composta por corpos celulares de neurônios, por isso a coloração é cinzenta. Então, por isso que eu tenho que é chamada de substância cinzenta. Por quê? Porque quem dá coloração são os corpos celulares dos neurônios. Por isso que nós temos essa coloração cinzenta. No interior, aqui dentro, ó, do cérebro, então foi feito um corte. Lá dentro, que é essa substância aqui, ó, nós temos o quê? A substância branca. No interior temos a substância branca, que corresponde ao centro branco medular do cérebro. Medular significa miolo. Então, esse miolo aqui, essa parte clara, é chamada de substância branca. Por quê? Porque lá nós vamos encontrar os axônios mielínicos, tá certo? Pelo fato de terem coloração distintas, também são compostas de estruturas distintas. Então, veja, aqui tem a cor diferente, aqui é a substância branca, aqui é a substância cinzenta, por ser compostos de colorações distintas, o que compõe os compostos, as estruturas também são diferentes, tá certo, pessoal? E no centro branco medular, logo na base do cérebro, então veja, cadê a base do cérebro? Aqui está a base do cérebro. Veja que nessa base do cérebro nós temos algumas manchinhas. Tá vendo essas manchinhas aqui, pessoal? Essas manchinhas, elas são núcleos da base, são chamados de núcleos da base. Aqui eu tenho corpos celulares de neurônios que nessa região dá uma tonalidade mais acinzentada. Os núcleos da base ficam dentro do centro branco medular. Então, veja, esses núcleos da base são substância acinzentada, cinzenta. Porém, ela se encontra no núcleo aonde? Na substância branca. Então, aqui elas são chamadas de núcleos da base. Então, esses núcleos da base são essas manchinhas aqui, pessoal. Entenderam? Os núcleos da base são núcleos de substância cinzenta. Abrigam corpos celulares de neurônios e ficam no interior de uma substância branca, que é o centro branco medular do cérebro. Então, pessoal, veja, esta substância, são núcleos da base, é uma substância cinzenta, porque elas abrigam corpos celulares de neurônios, porém, elas ficam numa região branca, no interior de uma substância branca do centro branco medular do cérebro, tá certo? Então, elas estão aqui dentro. Opa!
Então, esses núcleos da base são essas manchinhas que a gente encontra aqui no cérebro. Entenderam? Então, o que é uma substância cinza? Então, veja, aqui nós temos o cérebro, esse cérebro foi feito um corte coronal, em que a gente pode visualizar a substância cinzenta, porque possui os corpos de neurônios, então por isso que é chamado de substância cinzenta. E aqui nós temos, veja, a substância branca. Então aqui, por exemplo, se nós temos um corpo de neurônio aqui que nós vamos ter o axônio, sabe? A parte que sai do neurônio e vai levar o estímulo. Então é por isso que ela fica branca, porque ela tem a bainha de mielina. Então, contém a bainha de mielina que vai dar essa coloração branca aqui no cérebro. E aqui nós temos núcleos da base, tá certo? Que são corpos celulares de neurônio, que ficam dentro da substância branca. Até aí, tudo bem, pessoal? Então, aqui foi feito um corte transversal no cérebro, né? A casca tem uma tonalidade mais escura, veja a casca, que é, então a casca nada mais é do que o cérebro, o córtex cerebral, tá certo, pessoal? Então aqui nós temos essa substância, onde contém a substância cinzenta, tá? Então a casca tem uma tonalidade mais escura, que é a massa cinzenta. No interior eu tenho uma substância branca, veja, no interior nós temos uma substância branca, e de coloração mais clara. Tá? O centro branco medular do cérebro. A estrutura do cérebro forma característica dele, né? Essa é a estrutura. Então, o que nós temos nessa imagem? Nós temos o córtex cerebral, que possui a substância cinzenta, e nós temos a substância branca, tá certo? Que é o centro branco medular, tá? Nós temos também o núcleo da base. Então, aqui, pessoal, tem uma incisão, um corte mostrando o interior dessa estrutura. Uma estrutura de substância cinzenta, mais escura. Então, onde que nós temos? Ó, veja, foi feita uma incisão no cérebro. E aqui nós temos essa região aqui, uma coloração mais escura. Essa coloração mais escura, o que é? É o córtex cerebral, tá? Então, está mostrando essa substância cinzenta mais escura. E uma estrutura branca, tá certo? Ó, a substância branca aqui, ó. Que é o centro branco medular do cérebro, tá? Então, nessa imagem aqui no cérebro foi feito esse corte para mostrar a diferença entre uma substância cinzenta, que é o córtex cerebral, e aqui a substância branca, que é o centro branco medular. Até aí tudo bem, pessoal? Estão entendendo? Aqui, pessoal, nós temos foi feito um outro corte no cérebro, assim, então vai dar para ver dentro do cérebro como que é. Então, aqui o que mostra? Mostra o córtex cerebral, que são essas estruturas aqui. Aqui mostra a substância branca, tá certo? Que é o centro branco medular. E aqui mostra os núcleos da base, em verde, exceto esse daqui, que esse daqui tá errado. Esses daqui são núcleos da base, tá? E aqui esse coração aqui é o tálamo, tá, pessoal? Nós temos, então, o tálamo. Então, pessoal, externamente, aqui tem um cérebro, né? Propriamente dito. Externamente, eu tenho os hemisférios cerebrais, com os sulcos e os giros do cérebro. Aqui a fissura longitudinal, então veja, aqui ó, nós temos uma fissura longitudinal, essa fissura aqui é a fissura longitudinal, que vai separar os dois hemisférios cerebrais, tá certo? Foi feito um corte e observa o corpo caloso, ó. Então aqui ó, lá dentro, veja, isso daqui é chamado de corpo caloso. Para que serve o corpo caloso? Isso é muito importante, ele vai unir os dois hemisférios, tá? Então, o corpo caloso, ele serve para unir os dois hemisférios. Posso fazer uma pergunta sobre isso? Vocês vão saber responder? Então, prestem atenção, hein?
Então eu tenho esse corpo caloso que vai unir os dois hemisférios.